Era 4 de maio de 2010, uma terça-feira, e Suzanne Pilley, de 38 anos, deveria entrar no trabalho às 9 horas da manhã. Ela morava em Edimburgo, Escócia, e trabalhava na empresa por quase 2 anos. Quando seus colegas perceberam que Suzanne não estava em sua mesa naquela manhã, eles acharam estranho, já que ela não tinha o costume de se atrasar, muito menos faltar sem avisar antes. Por esse motivo, eles decidiram entrar em contato com seus pais. Robert e Sylvia Pilley tiveram notícias dela pela última vez naquela manhã, às 8h30, quando Suzanne lhes enviou mensagem de texto dizendo que estava a caminho do trabalho. Então o fato dela não ter chegado lá deixou seus pais preocupados, pensando que algo tinha acontecido no caminho. Eles não tiveram mais notícias dela desde aquela mensagem e relataram seu desaparecimento à polícia naquela tarde. I think we, the family, should decide where she's laid to rest. I used to worry how she would survive without us, but I never thought we would have to survive without her. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Suzanne Pilley, mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um like no vídeo. Assim você apoia o nosso trabalho e nos ajuda a continuar produzindo. Nos dias que se seguiram, a polícia falou com quem conhecia Suzanne. Não havia nenhuma atividade em seus cartões bancários ou em seu telefone celular. Ela não usou seu passe de ônibus e não contatou nenhum de seus amigos ou familiares. Porém, sua família também não acreditava que ela tivesse decidido partir sem contar nada a ninguém. Seu pai, Robert, disse na época: "É como se ela tivesse sido engolida por algum tipo de triângulo das Bermudas. É inacreditável. Ela mandou uma mensagem para mim e para a mãe dela, mas em meia hora ela se foi. Como alguém pode desaparecer no ar, eu não sei. Ela não tem histórico de nada parecido. Suzanne não estava deprimida ou preocupada. É tão incomum. Ela era apenas Suzanne, a mesma de sempre, quando saiu para trabalhar." A polícia obteve imagens das câmeras de segurança da área e descobriram que Suzanne começou seu dia normalmente e fez o mesmo trajeto que costumava fazer para o trabalho naquela manhã. Suzanne deixou seu apartamento às 8 horas da manhã, 20 minutos depois embarcou no ônibus e desembarcou às 8h48. Ela então entrou na loja de conveniência ao lado de seu local de trabalho, algo que ela fazia quase todas as manhãs, e foi vista nas imagens de câmeras de segurança às 8h51. Ela foi vista pela última vez em uma filmagem do prédio da esquina, ao lado do prédio onde ela trabalhava, a apenas 50 metros da porta de entrada antes de aparentemente desaparecer. Um táxi preto parou perto de onde Suzanne foi vista pela última vez às 8h55. A polícia não acreditava que o motorista estivesse envolvido no desaparecimento, mas apelou para que ele se apresentasse para ajudar na investigação. Enquanto a busca por Suzanne prosseguia, a polícia acreditava que eles estavam lidando com um crime e começaram a examinar a vida pessoal de Suzanne. Foi então que eles descobriram que ela poderia estar envolvida em um triângulo amoroso. Suzanne era solteira, mas as autoridades descobriram que ela namorou por um tempo um colega de trabalho e que o relacionamento havia acabado recentemente, quando Suzanne conheceu outra pessoa. A polícia investigou seus registros para tentar obter uma melhor compreensão da vida pessoal de Suzanne e falaram com as pessoas próximas que confirmaram que um homem havia morado com Suzanne por cerca de 6 meses. Os detetives falaram com um colega de trabalho de Suzanne chamado David Gilroy e descobriram que, apesar de ser casado, eles tiveram um caso e moraram juntos em determinado momento. David foi interrogado pela polícia e disse que o relacionamento terminou em dezembro de 2009, quando então ele voltou para casa para ficar com sua esposa e filhos. Ele disse ainda que Suzanne estava saindo com outros homens e aproveitou para contar uma história muito suspeita. Segundo ele, algumas semanas depois do desaparecimento de Suzanne, alguém invadiu sua casa enquanto ele dormia e roubou seu celular e laptop. De acordo com David, quando sua esposa se levantou, ela descobriu que a porta dos fundos tinha sido arrombada, mas quando questionado se acreditava que a invasão estava ligada ao desaparecimento de Suzanne, ele disse apenas: "Não sei."
A investigação então teve uma reviravolta preocupante e sinistra. A polícia revelou que estava à procura do motorista de um veículo prata, que pode ter sido visto parado em uma floresta remota. Eles fizeram bloqueios nas estradas na tarde e noite do dia 5 de maio, um dia após Suzane ter sido vista pela última vez, com a intenção de descobrir se alguém teria visto aquele carro entre 13 e 21 horas. A polícia conduziu uma busca cobrindo cerca de 643 quilômetros quadrados na zona rural, por acreditar que Suzane pudesse estar morta e seu corpo despejado ou enterrado em algum lugar a cerca de 144 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. A investigação se concentrou na floresta Rest and Be Thankful, mas apesar das buscas extensas, nada foi encontrado. Mais tarde, as autoridades reduziram a área de busca para 8 quilômetros quadrados e acreditavam ter evidências suficientes para acusar David Gilroy por tirar a vida dela. O inquérito desafiador fez a polícia falar com cerca de 1.500 testemunhas em potencial e tomar 1.164 depoimentos. Eles reuniram mais de 2.000 evidências e obtiveram filmagens de câmeras de segurança de 250 locais diferentes. O caso da promotoria foi que, embora não houvesse um corpo, as evidências apontavam que Suzane havia sido vítima de um crime executado por seu ex-amante David. Segundo os promotores, David e Suzane estavam em um relacionamento após terem se conhecido no trabalho, mas Suzane terminou pouco antes de desaparecer, porque ela conheceu outra pessoa. A mãe de Suzane testemunhou e disse que sua filha havia comprado seu próprio apartamento em Edimburgo e David se mudou para lá em 2009. Segundo ela, David havia deixado a esposa e estava pedindo divórcio, então Suzane não foi a causa do rompimento. Para a promotoria, David estava obcecado por Suzane e enviou mais de 400 mensagens no mês anterior ao seu desaparecimento. Ele não queria que seu relacionamento acabasse, e os registros telefônicos mostraram que David estava em contato com Suzane quase diariamente antes de seu desaparecimento. Ele mandava mensagens para ela mais de 50 vezes por dia e a contatou pela última vez um dia antes do crime, em 3 de maio, quando enviou 15 mensagens de texto e uma de voz. Segundo a acusação, Suzane entrou no trabalho normalmente no dia 4 de maio e eles acreditam que David estava esperando por ela, atacando-a assim que ela entrou no prédio de escritórios. Acredita-se que de alguma forma ele conseguiu atraí-la para o porão, onde escondeu o corpo e voltou para casa para pegar seu carro, um Vectra prata. A promotoria acredita que David colocou o corpo de Suzane no porta-malas de seu carro, comprou purificadores de ar e visitou repetidamente a área de subsolo e garagem do prédio naquele mesmo dia. David passou o resto do dia normalmente. Foi a uma apresentação na escola de sua filha com sua esposa e, em seguida, saíram para jantar em um restaurante. Na noite de 4 de maio, ele marcou uma visita a uma escola em uma área remota e foi para lá no dia seguinte. David afirmou que tinha programado uma visita à escola, mas não havia necessidade dele estar lá naquele dia. Segundo uma faxineira que trabalhava no colégio, a pedido de David, ela lhe forneceu sacos de lixo e abraçadeiras. Desconfiada, a polícia reconstruiu sua viagem através de imagens de câmeras de segurança e seus registros de celular, e descobriu que havia intervalos de várias horas em sua viagem de ida e volta, que demorou 2 horas a mais do que deveria. A acusação teorizou que ele escondeu o corpo de Suzane em algum lugar próximo à área da escola. Era um local que ele conhecia bem, pois já havia passado férias lá anteriormente com Suzane. Quando o carro de David foi examinado, material vegetal foi encontrado e haviam 3 molas quebradas na suspensão, o que indicava que ele havia acessado alguma estrada de terra com o veículo. David também desligou o telefone em certo ponto durante a viagem, e cães farejadores identificaram cheiro de restos mortais humanos no Vectra de David e em determinadas áreas no porão de seu local de trabalho. Foram apresentadas evidências de que, no dia 6 de maio, quando David foi à delegacia para prestar depoimento, havia arranhões em suas mãos, um corte na testa, hematomas no peito e outros arranhões no pulso e antebraços. A promotoria alegou que ele tentou esconder isso quando falou com a polícia, cobrindo as marcas com maquiagem, mas felizmente os detetives perceberam. Gayle Hawkins, amiga de Suzane, testemunhou e disse ao tribunal que a vítima havia dito a ela que estava preocupada que David tivesse hackeado sua conta de e-mail e conseguido acessar sua conta em um site de namoro na internet.
O júri assistiu às filmagens de Suzanne e David 2 dias antes dela desaparecer. Na noite de 2 de maio de 2010, o casal saiu para fazer compras em uma loja de conveniência, apesar de David ter contado à polícia que o relacionamento havia terminado em dezembro de 2009. Estava óbvio que David e Suzanne ainda tinham um relacionamento, mas a acusação ainda precisava convencer o júri a condenar David mesmo sem terem encontrado o corpo de Suzanne. A polícia reduziu a área de busca pelo corpo para 6 km² com base nos registros telefônicos de David, mas infelizmente o local é cercado por montanhas grandes e escarpadas, caracterizadas por enormes pedregulhos, e apesar do estreitamento da área de busca, ainda é uma tarefa complexa encontrar vestígios lá, devido aos terrenos íngremes e florestas densas. A defesa argumentou que não havia provas contra o seu cliente e que o caso da promotoria era puramente circunstancial. O corpo de Suzanne não foi encontrado, e a acusação só poderia especular que ela estava morta. Não haviam testemunhas, não houve uma confissão e nenhuma amostra de DNA ou sangue foi encontrada. Em menos de um dia, a defesa apresentou seu caso, que foi baseado no argumento de que a acusação não havia provado sem dúvida razoável a culpa de seu cliente. David não testemunhou, mas a defesa chamou alguns de seus colegas de trabalho para confirmar que não notaram nada fora do comum no escritório no dia 4 de maio. O júri deliberou durante 2 dias e meio e sua decisão não foi unânime. O tribunal concordou em aceitar o veredito da maioria e, com base nisso, David foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 18 anos. Até o momento, o corpo de Suzanne não foi encontrado. Apenas uma pessoa pode dizer onde Suzanne está, mas David se recusa a fazê-lo e continua alegando sua inocência. A polícia da Escócia ainda trabalha para encontrar Suzanne, pois sabe que a investigação só pode ser concluída quando seu corpo for encontrado. Infelizmente, seu pai Rob faleceu em 2019 sem descobrir exatamente o que aconteceu com sua filha. No entanto, sua mãe Sylvia e sua irmã Gail ainda esperam que Suzanne seja encontrada para que a família possa se despedir da maneira que ela merece. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.